Sejam bem-vindos a essa aula, tá? Eu entendo. Sei que poucos alunos me procuraram em relação a isso, mas alguns, sei, entendo. Alguns me procuraram dizendo que ficava um pouco ruim para assistir, né? Já que estamos em confinamento, né, social. Aí, às vezes, tem famílias que têm, né, tem pessoal mais idoso e crianças. Aí eu sei que às vezes é complicado, tá? Para quem está assistindo FMC também, às vezes a gente percebe, né, que meus gatos às vezes atrapalham, né? É porque é gato, né? Gato não faz nada. Mas tudo bem, eu não vejo problema, tá? Não estou reclamando não, eu só estou... Não, mas às vezes ela dá umas miadas altas, né? Às vezes não está aqui perto do celular, mas sei lá, né? Parece que ela está desesperada lá dentro. Não sei se ela está aguentando ouvir o que eu estou falando, né? As aulas, está ficando desesperada, mas enfim. Bom, então, o que a gente vai falar hoje, tá? Então, a aula de hoje é sobre esse limite aqui fundamental, tá? Esse limite aqui, ó. Então, esse limite aí que está destacado para vocês, ele é um limite fundamental, assim como a gente viu que esse seno aqui era um seno fundamental, tá? Também é um limite fundamental da mesma forma. Só tem uma diferença, né? Que nesse caso aqui, eu não vou exibir demonstração, tá? O nível é muito alto da demonstração desse teorema. Mas, mesmo assim, eu vou montar aqui uma sequência, tá? Para vocês, só para vocês visualizarem o que a sequência faz, tá? Essa sequência aqui com essa lei, tá? Deixa eu ver o exemplo P. Exemplo P. Mas, no entanto, não chega a tanto, tá? Tem alguns casos que vai precisar fazer essa troca de parâmetro como faz na P, sabe? Mas é mais simples, eu garanto a vocês, tá? Esse limite que a gente vai ver hoje, ele é mais simples do que essa troca que a gente faz nos polinômios. Muito bem, então vamos à ideia dele. Não, aqui não dá, sabe? É porque, olha só, isso é uma função, né, que tem 1 sobre x aqui dentro, né? Na verdade, tem o x e tem um x aqui como expoente, tá? Então, só para vocês entenderem que tipo de função doida é essa, né? O que essa função me diz, né? Que ela vai para a exponencial fundamental, né? Esse ezinho 2D, esse ezinho que eu destaquei, ele para os logaritmos, ele é equivalente ao π, não em todos os casos, tá? Não em todos os casos, mas alguns faz essa troca de parâmetros. Tá, esse aqui, ele é um irracional, assim como o π. Assim como o π é tão importante para as funções circulares, né? Seno, cosseno, arcos e arcos,
para as funções exponenciais, esse também é extremamente importante, é o número de Neper. Então, o logaritmo que usa esse número se chama logaritmo neperiano, tá? Esse nome aí que o Gabriel escreveu, tá? Então, esse número é aproximadamente 2,7. Bom, então, como é que a gente visualiza esse número, tá? Então, deixa eu abrir aqui uma espécie aqui de Excel, tá? Só para... Eu vou gerar aqui uma sequência. Deixa eu ver... Será que é isso aqui? É. Bom, só enfatizando aqui a lei de formação. Então, a lei de formação é essa. É 1 mais 1 sobre x elevado a x. Então, o que a gente vai fazer? Sim, antes de mais nada, observe isso daqui. Vou fazer essa pergunta a vocês. Essa lei de formação aqui, x elevado a... Não, vou escrever aqui. Essa lei de formação eu vou colocar aqui. Essa lei aqui, vou digitar agora. Olha só essa lei de formação que eu coloquei aí. Tá? X elevado a x. Deixa eu só escrever. Imagine que isso aqui é uma lei, né? Pronto, isso é uma função. X elevado a x. Pergunta, isso é uma exponencial ou é um polinômio? Pois é, qual é a regra da opção exponencial, né? Ele tem cara de exponencial, né? Ele tem característica de exponencial porque a variável x é exponencial. Porém, ele também é base, né? Então, ele tem as duas características. Ele tem tanto característica de polinômio como característica de exponencial. Então, esse tipo de regra aqui, tá? Não é abordado, esse nível de tipo de regra no cálculo, tá? É lógico que tem como se calcular isso, mas as funções que a gente aplica aqui são mais simples, tá? Então, se a gente observar, essa é uma função mais ou menos desse tipo, né? A minha base, ela tem uma expressão de x e meu expoente também tem o elemento x, né? Então, é por isso que eu comentei que essa expressão ele tem um nível mais elevado, assim, né? Dentro desse contexto do cálculo que a gente está vendo. Então, o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou começar a trabalhar leis de formação até chegar nessa. Eu vou criar aqui mais ou menos uma série, só para a gente ver para onde esse número está indo, tá? Porque meu x está crescendo, né? Ele pode ir tanto para mais como para menos infinito, tá? Ele pode ir tanto para mais como menos infinito, e o limite vai dar a mesma coisa, tá? Então, deixa eu só colocar aqui. Então, vamos supor que eu vou criar aqui uma sequência, né? Esse aqui vai ser 1, esse aqui vai ser 2, 3 e assim vai, tá? Deixa eu selecionar aqui e vamos ver se ele desenvolve o resto. Vamos até o 20, tá? Então, o que foi que eu fiz até agora? Eu criei o x. Agora eu vou colocar aqui o que eu estou fazendo. Eu fiz o x primeiro. Aí o próximo passo eu vou fazer 1 sobre x, tá? Que aí vai ser essa parte aqui, ó. Aí a terceira parte, né? Eu vou pegar a sequência e somar 1. E a última parte eu vou elevar, né,
ao próprio número do denominador. Aí eu vou criar, né, uma sequência de valores dessa expressão aqui. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, tá? Mas no caso eu estou gerando passo a passo essa regrinha aqui. Ou então eu posso ir direto, tá? Mas aí vamos passo a passo. O próximo eu vou fazer assim, 1 dividido por esse. Oxe, ele não faz igual, deixa eu ver aqui. A, peraí. Isso aqui é igual, pronto, a 1. Ele vai fazer, vai. Esse aqui é igual a 1 sobre o A2. Pronto, ele vai fazer. Viu aí, né, a sequência que eu fiz? Eu estou pegando a primeira sequência e estou invertendo a fração, tá? Então, o que foi que eu fiz até o momento? Primeiro eu criei a sequência x, que são naturais de 1 até a 20. Depois eu criei a sequência 1 sobre x. Aí a terceira sequência que eu vou criar é a sequência 1 mais 1 sobre x. Né? Devagarinho eu vou chegando nessa daqui. Tá? Chamar, sei lá, essa expressão de f. F de x. Pronto, eu quero chegar nessa f de x aí. Deixa eu botar maior ainda, já que eu estou... Tá aberto só uma parte dele, né? Então tá, sei lá, 22. Pronto. Agora vamos para o terceiro, né? O terceiro, a terceira sequência eu vou fazer 1 mais 1 sobre x. Então vamos fazer isso. Isso aqui é igual ao primeiro mais o segundo. Vamos ver se ele faz. Então tá aí a terceira sequência. É isso mesmo, né? Agora, essa terceira coluna é essa coluna aqui, ó. Ah, é verdade, é 1. Obrigado. Então aqui vai ter que mudar. Aqui é 1 mais o segundo. Esse aqui é 1 mais o segundo. Bom, então tem que mudar aqui. Bem observado e obrigado, viu? Foi Cleane que observou isso. Muito bem, aí o último passo, né? Eu vou pegar essa expressão aqui, que eu gerei a sequência de 1 até 20, só para a gente visualizar. E agora eu vou fazer essa expressão elevado a x. Então eu vou pegar essa expressão igual essa expressão elevado ao primeiro. Ok. Então vamos ver se ele faz o resto. Muito bem. Então o que isso significa, né? O primeiro termo da minha sequência foi 2, tá? O segundo é 2,25, aí veja que ele foi caminhando aqui, ó, ele está se aproximando de 2,7, tá?
Então, à medida que eu aumentar aqui minha sequência, né, se eu continuar aqui, deixa eu ver se ele faz. Continuar aqui mesmo. Não, ele não faz, não. Vai repetir. Sei lá, até o 30. Então, aqui. Isso aqui. E esse último. Veja que ele está se aproximando de 2.7, né? Então, só estou mostrando aqui a ideia desse carinha aqui, tá? Esse carinha vai para 2.7, mais ou menos. Ok. Todo mundo visualizou, né, o que eu fiz aqui. Só esse aqui é x, 1 sobre x, está aqui, ó, 1 sobre x. 1 mais 1 sobre x. E esse é 1 mais 1 sobre x elevado a x. Tá? Então, eu construí aqui na tabela essa expressão, só para mostrar que esse cara aqui está indo para 2.5. Não, mas primeiro eu construí a coluna do x, né? Aí fiz aqui a coluna do x, ó. Então é para naturais mesmo, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5, até 30. Aí essa coluna é 1 sobre x, ou seja, é 1 sobre esse cara aqui. É 1 sobre esse cara aqui, né? Que dá meio, ó. Aí 1 sobre 3, ó, dá 0,3, 333, né? 1 sobre 4 dá 0,25, e assim vai. Então, 1 sobre x está indo para zero. Tá? Está indo para zero. Sendo que aí eu vou somar com 1, então fica 1, alguma coisa, e quando eu levar a x, aí isso vai se aproximar de 2.7, essa é a ideia. Aí a terceira coluna é essa daqui, ó. Então eu peguei 1 sobre x e somei 1 aqui, ó. Peguei 1 somado mais 1 sobre x. E a última coluna, que é essa coluna aqui, eu peguei essa coluna anterior e eu elevei ao expoente respectivo, né? Então, não, 1 sobre x não é zero. Ele está indo. Ele está considerando algo pequeno. Mas visualize, né? Por mais que 1 sobre x esteja indo para zero, por mais que 1 sobre x esteja indo para zero, mas quando eu faço essa expressão aqui, né, a gente pode até imaginar, então isso está indo para 1, não dá. Não dá 1. Né? Ele está indo para 2.7. Ok. Né? Que foi o que eu falei, né? O E significa um número irracional próximo de 2.7, que é esse carinha aqui. Muito bem, então isso é um teorema, né? Agora eu vou mostrar como é que a gente resolve esses casos, né, usando esse teorema aqui. Bom, então a ideia seria a seguinte, vamos resolver aqui esse primeiro caso aqui. Então deixa eu escrever ele aqui. Tá? Então a gente vai calcular aqui o limite.
a expressão vai ficar 1 mais barra frac 1x x. Tá aí a nossa expressão. Tá? Deixa eu ver se eu vou colocar nisso aqui. Não. Muito bem, então, na verdade não é essa, né? O do exemplo é elevado a 2x. Elevado a 2x. Ok, então a primeira coisa que o que a gente tem que fazer aqui, né, nesse exemplo? A gente tem que aplicar o teorema, sendo que o teorema aqui é x, e no nosso caso aqui é 2x, sendo que aí é simples esse exemplo, tá? É só aplicar a propriedade das potências. Então eu sei que potência de potência, né, se eu fizer isso aqui, se eu fizer A elevado a B tudo isso elevado a C, isso é o mesmo de A elevado a B vezes C, né? Não sei se vocês lembram disso. Então vou aplicar essa propriedade, tá? Essa aqui que eu fiz agora. E aplicando essa propriedade, isso aqui vai ficar assim. Isso aqui é a mesma coisa. Deixa eu só copiar aqui o limite. Vou alterar aqui, isso aqui vai ficar assim. Posso escrever assim, né? Então, vou colocar agora. Desculpa, aqui eu vou botar x e aqui eu vou botar 2. Não sei se vocês percebem que eu posso fazer essa mesma escrita aí, ó, que eu fiz. Vocês visualizam isso? Ok. Aí é o seguinte, essa parte de dentro, aplica-se o teorema, tá? Essa parte aqui de dentro, né, que eu só reescrevi como as propriedades de potência diferentes aqui. Então, esse limite aplica aqui dentro, tá? Fica esse limite aqui de dentro elevado ao quadrado. Então, só para ficar claro o que eu estou falando, eu vou reescrever, tá? Isso aqui. Isso aqui eu vou reescrever assim. Isso aqui vai ficar igual a isso aqui. Que é propriedade de limite, né? O limite da potência, tá? É a potência do limite, né? O limite ele entra, assim como ele entrou naqueles casos das raízes quadradas. Sendo que esse limite aqui de dentro a gente já conhece, né? Esse limite que está aqui dentro é justamente esse limite aqui, ó, do teorema. E o resultado dele é o E. Então, isso aqui vai ficar igual a E ao quadrado. Tá ok? Todo mundo visualizou aí a resolução dessa questão?
esses casos de tanto exponencial como trigonométrica, circulares, na verdade, né? As funções circulares, elas têm, elas têm a seguinte característica: para provar, elas são mais difíceis do que as polinomiais. Porém, as polinomiais têm vários casos, né? A gente passou muito tempo nesses documentos, vocês podem, né, depois vocês dão uma olhada aí nesse arquivo que eu passei para vocês, tem muita coisa sobre polinômios, e depois tem uma seção para circulares, né, que são as trigonométricas, e uma seção que a gente está vendo agora para as exponenciais. Para resolver os problemas são mais simples, tá? Esses das exponenciais. São funções mais previsíveis. O polinômio não. O polinômio nem tanto, tá? O polinômio, ele tem uma característica muito importante, né? Tem uma área que estuda fortemente os polinômios, né? Que é a parte de álgebra e matemática, né? Tem uma área que estuda muitos polinômios. Então, qual é a característica dos polinômios? Imagine que você vai fazer um experimento e você começa a coletar dados de hora em hora. Mas você sabe que a todo instante ocorre, o fenômeno está correndo lá, né? Você pode, sei lá, se você quiser extrair segunda a segunda informação, você pode, né? Mas suponha que você não tem condição disso, só tem condição de extrair resultados de hora em hora. Então, a função polinomial, ela é a que mais se aproxima da curva real. Então, é como se chama, ela serpenteia a função real, né? Ela fica oscilando. Imagine uma curva no chão, você pega com os giz no chão, imagine uma cobra andando exatamente sobre a curva, ela vai serpenteando, né? É isso que o polinômio faz, ele serpenteia, por isso que ela é tão importante. Agora, as funções exponenciais e as circulares, não querem dizer que elas são menos importantes, mas elas são previsíveis, né? As funções exponenciais têm um único comportamento, e as funções circulares também têm um comportamento que nós conhecemos, né? Ela fica oscilando, é periódica e tal. Os polinômios não, eles são bem variáveis, né? Cada grau que você impõe, então a variação é bem grande. Mas é isso mesmo, é porque a ideia do ensino médio é o seguinte: a ideia do ensino médio é você ensinar as ferramentas isoladas. E aqui a gente compila um pouco mais, mas mesmo assim a gente ainda dá um pouco isolado também as ferramentas. Quando se faz um após, aí você vê tudo misturado, né? Tudo junto. Aí você visualiza, por isso que nas aulas de cálculo a gente estudava tal coisa, porque agora está tudo misturado aqui. VGA, com cálculo, com programação, isso é tudo misturado. Aí você pode pensar, meu Deus, agora não penso mais em fazer isso. Na verdade é o contrário, tá? Vou dar um exemplo para vocês entenderem em paralelo como funciona. Imagina que vocês vão fazer escola de música. Uma aula de bateria é um saco, né? Porque o cara vai ficar lá medindo o metrônomo e você vai ficar fazendo a mesma batida por horas sem ter música. É bem diferente quando você escuta uma música, compra o instrumento e começa a tentar tocar aquela música. Isso seriam os artigos, né? Os artigos é como se fosse uma música. E essas aulas que a gente tem aqui, eu estou explicando instrumento por instrumento como cada um funciona. Tá? Então, o artigo é um álbum, né? Cada capítulo é a mistura de todos os elementos que é visto. Então, vocês podem até pensar que é mais complicado. Pode até ser, mas é mais divertido, tá? Você vê para que serve, né? Ele está sendo aplicado em algo, então, sei lá, você entende as razões da gente né, ficar esse tempo estudando esses detalhes, porque quando você pega o artigo, não adianta você separar, estudar tudo isso, você tem que ter uma noção, ou pelo menos guardado nas gavetas da memória, né? Mas enfim, é mais ou menos por aí que a coisa funciona na ciência, tá? Muito bem, então vamos agora para o segundo exemplo. Veja que esse segundo exemplo ele é um pouquinho diferente, tá? Primeiro exemplo, a parte de dentro, né, da minha expressão,
é idêntica do teorema. Se você vir aqui no teorema, é igualzinho. Mas nesse segundo caso aqui, aí já não é, já é um pouquinho diferente. Então, qual é o meu trabalho agora? Né? É transformar essa função de dentro nessa expressão de dentro. Aí a pergunta é, o que a gente faz para isso acontecer? O que vocês acham? Deixa eu só colocar aqui a lei, né? A lei de formação. Deixa eu aproveitar essa anterior. Aqui é x, aqui é 3. Pronto, esse é o nosso segundo exemplo. Muito bem, Reginaldo foi perfeitamente categórico aí, fez já deu a solução, tá? A Brenda disse que era para substituir, correto, e o Reginaldo já foi mais além, já disse quem era, né? Então é exatamente isso, tá? A gente vai fazer isso, né? Deixa eu pegar aqui no meu rascunho. Então eu vou ter que pegar 3 sobre x, transformar ele em algo do tipo 1 sobre t. Eu acho que isso tem. Deixa eu ver se eu coloquei isso no meu caderninho de soluções. Eu coloquei aqui, tá? Mas vamos lá, vamos desenvolver aqui para a gente entender o passo a passo. Ok, aí fazendo isso, eu preciso saber agora quem é x, né? Por que eu tenho que saber quem é x? Porque eu tenho x aqui, ó. Se 3 sobre x eu vou trocar por 1 sobre t, esse x aqui eu tenho que trocar por uma expressão de t. Né? Então, Reginaldo também já contemplou essa informação, tá? Se a gente for desenvolver essa expressão aí, faço meio pelos extremos, vou chegar aqui x é igual a 3t. Ok, então é só fazer as trocas agora, tá? Fazer a troca aqui mesmo. Então, isso vai ficar igual. Ok, então essa expressão aqui vai ser trocada por 1 sobre t. Automaticamente isso aqui vai ser trocado por 3t. Sendo que aí agora eu tenho que saber se x vai para o infinito, aqui eu não posso ter mais x, né? Minha expressão não tem mais x aqui. Então eu vou ter que fazer a troca aqui. Então vamos ver. X está indo para o infinito. O que isso significa? 3t vai para o infinito. Mas se 3t vai para o infinito, então t vai para onde? Que Laura botou? Mas f1 não tende a menos infinito. Ah, sim, aqui é menos infinito. Né? Deixa eu ver aqui no exemplo. Exato. Deixa eu trocar aqui. Que é menos. E aqui também. Muito bem. Precisamos nos preocupar com isso? Resposta não, né? Por quê? Porque o teorema garante para os dois, tá? Tá aqui, ó. Não é só o infinito positivo, tá? Se for para infinito negativo também dá a mesma coisa.
Isso. O Igor Santos botou aí. Ele botou sobre 3, tá? Mas a expressão aqui é 3t. Então, se x vai para menos infinito, 3t vai para menos infinito, então t vai para menos infinito. Então, isso aqui, eu posso dizer que meu t aqui está indo para menos infinito. Bom, tá, tranquilo. Apesar de a gente ter precisado falar um pouco do menos infinito, né, sem nenhum problema, né, o teorema também garante. Agora, a pergunta que eu faço é, tá, e o próximo passo aqui, qual será? O que vocês acham que eu devo fazer agora? Faz o mesmo da questão anterior. Aí a pergunta é, eu preciso terminar? Então, o Gabriel disse que não, tá? Só para não ficar em aberto, eu vou comentar. Veja, aqui era 2x, né? Reescrevemos assim. No fim das contas, foi ao quadrado. Aqui é 3t. Se eu for reescrever assim, vai ficar t, né? Elevado a 3, né? Tudo vai ficar elevado a 3. Então, isso aí vai dar quanto? Olhando para o... Muito bem. É elevado a 3. E está resolvido o segundo exemplo. Tranquilo, né? Ok. Vamos aqui. Aí agora tem o G1. Deixa eu só ver se eu fiz o G1 aqui. E aí é... Tá, o G1 aqui eu vou comentar, tá? Vou comentar o que foi que eu fiz aqui. Só para vocês perceberem que esse G1 que eu coloquei, ele é... Para resolver ele, você usa a ideia dos dois anteriores, tá? Então tá aqui a nossa expressão, tá? A nossa expressão é essa, é x mais 1 sobre x menos 1, né? Ela está bem diferente do teorema, né? O nosso teorema é 1 mais 1 sobre x, né? Então aqui está bem diferente. Então o que eu vou fazer? A primeira coisa que a gente faz, tá? Eu vou dividir numerador e denominador por x. Isso não vai alterar nada, né? Aí só vai mudar a reescrita. X por x é 1, tá? Eu escrevi aqui. 1 sobre x dá 1 sobre x aqui. É a mesma coisa aqui no denominador. Eu fiz x dividido por x também dá 1. E depois eu fiz menos 1 por x, dá menos 1 sobre x. Aí outra coisa, né? Esse expoente, né, pode ser aplicado no numerador e denominador. Então, foi o que eu apliquei aqui. Até o momento só são propriedades que eu estou falando. Aí o que foi que aconteceu? Virou duas expressões com a característica do teorema, né? A primeira expressão, nós sabemos que ele já vai dar o número de Neper, né? Vai dar o E, essa parte superior, pelo teorema, né? O limite do cosseno e o cosseno dos limites. Então, a parte de cima já está resolvida, só falta resolver a parte de baixo. Aí a pergunta é, como é que eu faço isso? Bom, segue a mesma ideia do exemplo anterior, tá? Pega menos 1 sobre x, chama de 1 sobre t, e depois vai atrás do x em função do t, tá? Que foi justamente o que eu escrevi aqui. Aqui no caso eu só escrevi essa propriedade, né? Então é aplicar duas vezes.
Aí eu escrevi aqui, o próximo passo é seguir as ideias dos itens anteriores. Então a parte de cima está resolvida. A de baixo faz a mesma coisa do item B. Né? Faz a mesma coisa que nós fizemos aqui. Tá? E aqui eu já estou dizendo que dá E ao quadrado. Então eu vou deixar aí para vocês resolverem. Tá? Na lista também tem exercício desse, então... Não, não tem não, tem não. Não tem problema nenhum. Porque isso, pronto, o Reginaldo colocou aí. Não tem problema porque aqui a gente substitui, tá? A substituição que a gente vai fazer é essa. A gente vai pegar menos 1 sobre x e vai chamar de 1 sobre t. Isso aqui significa, né, que x é igual a menos... Aí você tem duas opções, né? Menos x é t ou x é menos t. Sendo que aí você vai substituir, né, por 1 sobre t positivo, né? Para que a expressão fique idêntica a essa parte aqui, né? Na verdade, fica idêntica a essa aqui, ó. Aí quando você faz isso, o expoente fora vai ficar negativo, tá? O expoente de fora vai ficar negativo. Aí faz o que o Reginaldo fez aí, ó. Né? Vai ficar... O Reginaldo Ricardo disse aí o que vai dar, né? Mas é bem tranquilo isso daí, tá? Não tem muito bicho, não. Muito bem. Aí com isso a gente encerra essa parte, tá? Acabou essa parte aí da exponencial, é só isso. Ok, aí o próximo agora é do logaritmo, tá? Aí o logaritmo eu também não vou fazer, porque por uma razão bem simples. Aqui quando a gente foi fazer a demonstração do limite fundamental, dos limites, né, os teoremas da função exponencial, o que foi que a gente usou aqui? O logaritmo. Tá? E ficou em função do logaritmo, no caso os deltas. Quando a gente for resolver isso aqui, é o contrário. Tá? Quando eu começar a abrir as contas, eu vou usar exponencial. Então, os passos são tão semelhantes, né? Só é a ordem inversa, que não é necessário eu fazer. Tá? Mas eu deixei aqui para exibir para vocês. Tá? Quando esse log aqui está indo para x, né? Ou, desculpa, quando esse x está indo para 1, então, quantas vezes eu tenho que repetir meu A, né, para que ele se aproxime do 1, né? Então, eu tenho que aproximar de 0 vezes, né? Então, são propriedades logarítmicos aqui, são extremamente semelhantes, né, a essas propriedades aqui da exponencial. Se você observar, tem muita semelhança. É o que eu falei, né? Aqui você abre o epsilon, o seu delta vai ser uma função desse tipo. E aqui vai ser o contrário, né? Você vai abrir seu epsilon, quando você for encontrar seu delta, ele vai ser um exponencial. Então, sei lá, um é o caminho da volta do outro. Mostrando indiretamente eu já estou mostrando os logs, tá? Então, tá aí, eu não vou demonstrar nenhum. Aqui no texto também eu não demonstro. Que até eu escrevo aqui eu finalizo o texto, né? Por fim, existem 6 teoremas que abordam os limites aplicados aos logaritmos. A demonstração do E2 foi utilizado fortemente sua função inversa, que é o log, né? No caso, mito. A função inversa do que a gente está falando. Né? Então, a função inversa dos logaritmos são as exponenciais, sem algum problema aparente. Dessa forma, os teoremas do L1 ao L6 serão aplicados funções logarítmicas e suas respectivas exponenciais. Isso significa que não será abordada sua exposição aqui porque não é necessário. Tá? Mostrou exponencial, está mostrando esse daqui indiretamente. Ok.
Então, não tem texto ainda escrito por mim, tá? Da função contínua, mas eu já vou iniciar essa parte, tá? Com vocês. Lembrando que terminando aqui a função contínua, né, tem alguns exemplos, aí a gente já vai começar os exercícios, provavelmente ou amanhã ou quarta, tá? E eu vou deixar a prova mesmo para segunda-feira, tá? Então, só lembrando, a minha intenção é discutir pelo menos um de cada para vocês, tá? Para ficar redondinho para a prova. E lembrando que como vocês vão fazer online, né, por mais que vocês tenham todo o equipamento bom, aí eu acredito que amanhã de manhã eu vou continuar as funções contínuas ainda, tá? Eu acho que amanhã à noite a gente já começa com os exercícios, eu acho, né? Mais tardar, quarta de manhã. E também eu vou elaborar o trabalho de vocês, né? Já que vocês vão ter que... Eu ainda estou estudando, né? Como eu comentei de manhã. Ou eu vou usar o Google Classroom, né? Que é o Google Sala de Aula, que lá dá para editar bem de uma maneira interessante, tá? Aí vocês não precisam nem fazer download de nada, apesar de poder, mas eu posso elaborar de tal maneira que vocês preencham lá mesmo, entreguem por lá mesmo. Ou então no Cigar. O Cigar, ele tem, eu pelo menos acredito, até o momento tem menos ferramentas que ferramentas entre aspas, né? Mas enfim, em breve vocês vão ver o trabalho de vocês, né? Fiz essa divisão para não deixá-los atordoados na hora da avaliação. Muito bem, então vamos à ideia aqui da função contínua. Uma função f é contínua no ponto A, primeiro o limite tem que existir, né? Então toda essa conversa que a gente viu anteriormente, a gente vai ter que aplicar aqui, né? E se o limite não existir, ela já não é mais contínua, tá? É a primeira condição para se ter uma função contínua, é a existência do seu limite, num ponto. A única diferença é que a partir de agora, eu quero que o meu ponto ele pertença ao domínio, tá? Eu não quero que ele esteja fora. Por quê? Porque o que concretiza a função contínua é essa igualdade aqui, tá? Ou seja, o limite da minha função tem que ser igual ao f de a. Então eu só posso ter isso se o A estiver no domínio. Tá? Então, essa é a diferença das funções contínuas para o que a gente estava estudando anteriormente. Então, abaixo tem algumas definições que detalham esse fato de maneira mais geral. Né? Então, primeira definição aqui, que eu chamei de C1, eu tenho uma função f real, que é o nosso contexto, ela é contínua no ponto A, pertencente ao domínio se isso acontece, né? É a definição principal, essa daqui. Segundo, essa definição parece uma consequência da primeira, tá? Uma função é descontínua se não for contínua, tá? Eu sei que isso é óbvio, mas a descontinuidade é a negação de ser contínua, tá? Então, uma função é não contínua se não for contínua. Muito bem. Terceira definição. F é contínua no intervalo I, se for contínua para todo A. Porque essa definição aqui é para um ponto. Tá? Eu digo que ela é contínua em um ponto A, se esse limite acontece. Se esse limite acontece em todos os pontos do intervalo, ela é contínua no intervalo. No caso aberto, por hora, tá? Aí C4, uma função f é contínua à esquerda, se o limite lateral à esquerda for igual a f de A. E à direita de forma análoga. O que é a maneira análoga? Né? É quando esse limite é para A, né, com o maisinho aqui.
Ou seja, aqui do jeito que está escrito, estou pegando valores antes do A. E à direita eu vou pegar valores depois do A. E a quinta definição é como eu defino no fechado. Tá? Então, uma função é contínua no fechado, né, conjunto fechado. Não sei se vocês lembram dessa definição, mas um conjunto, né, no caso o intervalo é fechado, se nas extremidades os elementos fazem parte do intervalo e as bolas ficam fechadas. Né? Quer dizer justamente isso. Né? O A faz parte do intervalo e o B faz parte do intervalo. Se ela for contínua no I aberto, né, o fechado tem essa barrinha aqui em cima, tá? Representando isso. O aberto não tem. Então, primeiro ela tem que ser contínua no aberto. O máximo e mínimo, não assim, depende do contexto. No intervalo fechado, sim, né? Ele vai ser o menor valor do intervalo é o A e o maior valor do intervalo é B. Como eles estão lá, então, né, respectivamente, vai ser máximo e mínimo, como, né, você acabou de falar. É verdade isso, né? O A é o mínimo do intervalo e B é o máximo do intervalo. No aberto não tem máximo e mínimo, tá? Tem supremo. Tem um valor que limita o intervalo, mas não tem um valor máximo. Ok, aí se ele for à direita de A, né? Também contínuo à direita. E à esquerda de B. Aí ela é contínua no fechado. Perceba que quando a gente trabalha com fechados, né? Já fica mais complicado, né? Para você definir, né? Você tem que definir primeiro no aberto e depois em cada ponto. Aqui eu defino a direita do A porque no intervalo não tem pontos, né, antes do A. Então não posso dizer que é contínuo em A. Né? Já que esse limite aqui eu tô considerando a direita e a esquerda, né? Os dois. Muito bem. Então, nos exemplos, não vai precisar dessa definição completa, sabe? Certo? É só para ter uma noção, assim. Né? Então, vamos ver aqui os exemplos abaixo, tá? Bom, ele diz que essa função h ela é contínua em x igual a 1. Aí, como é que a gente sabe disso, né? Primeiro, a gente faz o f de 1, né? Vamos fazer isso. Só para exibir para vocês. Então, a gente faz o f de 1. Que vai ser 2 vezes 1. Né? Deixa eu só pegar o resto da expressão. 2 vezes 1 mais 1. Mais 1. E aqui não estou contando com aproximação. Tá? Aqui é o valor exato, né? Então, esse valor aí. E a segunda coisa que a gente tem que fazer é calcular o limite, tá? Para saber se ela é contínua. Então, vamos calcular aqui o limite. Dois x mais 1. Bom, essa função também é muito tranquila, tá? Dá para visualizar que quando x está perto do 1, 2x está perto do 2, somado a 1, isso vai estar perto do 3. Né? Então, como o f do 1 é igual ao limite, quando x está indo para 1, então essa função é contínua no ponto 1. Tá?
Ok. Aí tem a segunda, que ele está dizendo que essa função é descontínua. Aqui já dá para perceber isso, né? Porque ele está, essa função de duas sentenças, o que ela está dizendo? Quando x for 1, a minha imagem tem que ser 4, né? Mas nós sabemos que quando eu fizer o limite dessa função x se aproximando de 1, então eu tenho que usar a função de cima, né? Porque aproximar não necessariamente não é ser o valor. E esse limite a gente calcula aqui em cima. Então, o limite dessa função, quando x está próximo de 1, é 3, e em 1 é 4. Né? Essa função de várias sentenças tornou a função H1 descontínua em 1. Tá? Não sei se deu para perceber isso, mas é tranquilo. Essa função, para ver se ela é descontínua, eu vou precisar calcular os limites laterais. Tá? Por quê? Porque em torno do 1, se eu pegar valores à direita, eu tenho que usar essa lei. Se eu pegar valores à esquerda, eu tenho que usar essa, né? Então, não dá para calcular um limite só. Tem que calcular dois limites. Então, vamos calcular aqui. Então, vamos pegar aqui o limite. X indo para 1 primeiro pelo lado esquerdo. Aí, para ir pelo lado esquerdo, qual das leis eu tenho que usar? No caso, lado esquerdo são valores menores do que 1. Por que que, antes de eu continuar, deixa eu responder essa pergunta. Pergunta do Lauro. O Lauro pergunta, por que que exatamente H1 é contínuo? Bom, para uma função ser contínua, duas coisas nós temos que fazer, né? O f do 1 e depois o limite da minha função quando x se aproxima de 1. Bom, o f do 1 aqui deu 3, né? E o limite aqui também deu 3. Então, ela obedeceu essa regra aqui, ó. Essa regra aqui foi obedecida. O f do 1 é igual ao limite quando x se aproxima de 1. Logo, ela é contínua em 1. Ok, aí nesse segundo, desculpa, aqui. No segundo exemplo já não é mais. Aqui, nesse segundo exemplo já não é mais. Por quê? Porque esse limite a gente já viu anteriormente que dá 3. Mas aí ele mudou, né? O f do 1 era para dar 3, mas agora ele mudou, ele quer que seja 4. Então, né, por esse seu desejo, né, o item I1 ele deixou de ser contínuo. Tá? Já é diferente. Então, voltando para esse, né? Cleiane botou que tem que usar essa lei de formação. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos aplicar essa regra. Então, aqui é a regra que a gente vai aplicar. Porra, rapaz. Ah, inferno, ele não refaz. Né? Tá, x mais 1. Então, x mais 1. E quanto dá esse limite? O meu x está se aproximando de 1, por mais que seja pelo lado esquerdo,
mas ele está se aproximando de 1. Somado a 1, então isso vai estar próximo de 2. Muito bem. Agora tem que calcular o outro limite lateral. Então vamos calcular o outro limite lateral. Então o outro limite lateral, vou pegar o limite x indo para 1 pela direita agora. Sim, aí a gente tem que olhar. Se eu for pegar a aproximação pelo lado direito, eu tenho que usar qual lei de formação? Tá? Então, no caso, é a outra. Né? Eu tenho que pegar x maiores, valores de x maiores do que 1. Então, tem que ser essa daqui. Então, vamos usá-la. Né? Vai ficar 1 menos x. Então, pergunta, né? Quanto dá esse limite? Então, esse limite aí, né? X está se aproximando de 1. Né? Como é 1 menos algo próximo de 1, então ele está indo para 0. Então, conclusão, né? Isso aqui tem limite? Essa função que a gente avaliou agora tem limite? A resposta é não, tá? Não tem limite. E, como não tem limite, não é necessário nem fazer o f do 1. Tá? Porque se não tem limite, né? Então furou aqui a primeira condição. Né? Que é, tem que o limite existir, tá? Então acabou, se ela não é contínua. Ok, vamos pegar aqui mais um. Muito bem, então a função k. Né, a função k está dizendo que ela é descontínua. Essa função a gente já avaliou o limite dela, né? Deixa eu só ver aqui mais em cima. Né, por mais que eu tenha colocado ali, mas isso é uma coisa que a gente já viu. Está aqui, né? Então eu já estou afirmando aqui, nesse exemplo S, que não existe o limite, tá? Se são diferentes, não tem limite. Então a gente já viu isso, né, pelo lado esquerdo, né, isso aqui vai dar menos 1, se eu não me engano, e pelo lado direito isso aqui dá 1, né, como dão valores distintos, então o limite não existe. Consequentemente, ela é descontínua. Tá? Então ela é descontínua em zero. É só um detalhe, tá? Eu lembro que quando eu estava dando essa disciplina presencial, né, que era no semestre 2020.1, eu lembro de ter discutido isso, tá? Bom, o fato dessa função ser descontínua em x igual a 1 não significa que ela é descontínua nos outros pontos, tá? Então, se uma função é descontínua em um ponto, não significa que ela vai ser para os outros, tá? A gente chama ela de descontínua, mas é porque ela desobedece a um só. Aí, como seria um gráfico, né, de uma função descontínua? Então, deixa eu mostrar aqui, eu acho, não sei se aqui tem alguns desenhos de gráficos. Não, aqui todas essas são contínuas, tá? Deixa eu ver. Essa também é contínua. Deixa eu ver aqui. Eu acho que nesse arquivo não tem, eu acho que tem no outro. Aqui é tudo contínuo. Descontínua seria o que exatamente no gráfico? É isso que eu vou mostrar. Eu acho que tem no outro arquivo que vocês têm, tá? Então, essa parte aqui, pronto. Esse exemplo aqui, ó, todos esses casos aqui são casos de funções contínuas. Quer dizer, isso aqui não é porque não é função, tá? Mas
esse caso aqui, essa função é contínua, esse caso a função é contínua, vocês podem dizer, como pode se tem um ponto aqui fora? Então, o f desse ponto é justamente igual ao limite quando x se aproxima dele, tá? Então, nesse caso aqui, também é contínuo. Se uma função só tem um ponto, né, na imagem, só tem uma imagem, então ela é contínua. Porque aquele limite vai ser satisfeito. Em particular, esses também, tá? Qualquer função discreta é contínua. Esse caso aqui, ela não é contínua, porque tem um salto aí, como o Reginaldo falou, tá? Então, se eu for olhar pela esquerda aqui, o meu limite, né, a minha imagem aqui está se aproximando de zero. Mas se eu for olhar pela direita, então ele está indo para um valor positivo, né? Então, isso significa que essa função aqui é descontínua, tá? Essencialmente é isso, né? As demais aqui, que eu escrevi aqui, todas essas funções, essas funções também são contínuas, tá? Não tem saltos porque tem um intervalo aqui, ó, que não tem função. Aí, no caso, quem é o domínio? O domínio é esse intervalo, unido com esse intervalo, unido com esse intervalo, né? Fora isso, não é o domínio da função. Então, isso não garante que ela é descontínua, pelo contrário, tá? Se eu aplicar o limite aqui em todos os pontos, né, vai ser igual ao f do ponto respectivo. Tudo bem, só para a gente visualizar essa ideia da descontinuidade. Ok. E essa daqui também, ela diz que é descontínua. Aqui a razão é porque o f não existe, tá? Esse caso aqui eu não posso ter o f do 1. O 1 não está no domínio dessa função. Porque se eu trocar o x por 1 aqui, o denominador dá zero, tá? Então não pode estar no domínio e no numerador também. Então, nesse caso aqui, não existe o f do 1, então ela é descontínua. Tudo bem, então vamos ver aqui o que escrevi mais para vocês sobre funções descontínuas, ou funções contínuas. Então tem esse teorema C6, né, que diz assim, se f e g são contínuas em A, então, se eu operar f com g, né, onde asterisco é minha operação, e pode ser qualquer uma delas, tá? Se eu somar duas contínuas, ela vai ser contínua, tá? É o que ele está dizendo. Se eu subtrair duas contínuas, né? No caso, como é que eu subtraio? Eu gero uma nova função que vai ser a subtração das imagens de uma função contínua. Então, essa operação torna essa nova função contínua do mesmo jeito. Tá? Se eu multiplicar, ela continua sendo contínua, e se eu dividir também, ela continua sendo contínua. Tá? Se eu for fazer essa... Peraí, deixa eu ver se a gente trabalha essa demonstração. De toda forma, a demonstração para esse caso aqui é abrindo definição de limite, tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer demonstração com função contínua, né? Para ser contínua, tem que obedecer a isso. Então, segue as mesmas ideias das provas anteriores, a diferença é que eu troco o meu limite pelo f de A. Tá? Então, segue a mesma ideia. Como a gente já provou, né, que o limite da soma é a soma dos limites, limite da diferença, a diferença dos limites, limite do produto é o produto dos limites, e o limite da divisão é a divisão dos limites, e eu estou supondo que o f do A existe, né, em todas elas, então o f do produto, né, o produto dos f's naquele ponto, então ela vai ser contínua em todo caso. Né? A única ressalva que eu coloquei aqui é que esse meu g não pode dar zero, tá? Muito bem. Aí o que isso significa, né? Então, essa função x ao quadrado ela é contínua em todos os pontos.
2 elevado a x também é contínuo em todos os pontos. Então, significa que essa f aqui, que eu gerei somando um polinômio com uma exponencial, ela também vai ser contínua. Tá? Essa g, eu peguei uma função polinomial também, né? Todos os polinômios são funções contínuas. A função seno é uma função contínua. Seu produto também vai ser uma função contínua. Tá? E esse h, essa função h, o denominador dela só pode ser positivo, tá? Ou seja, nunca isso aqui vai ser zero. X ao cubo é um polinômio, é uma função contínua. 2x ao quadrado mais 1 é outro polinômio que também é uma função contínua. Logo, esse quociente vai dar funções contínuas. Tá? No caso, eu só estou exibindo as razões, né, de agora em diante, a gente vai poder misturar todas as funções que a gente quiser. Tá? Inclusive com as respectivas inversas, se a gente quiser também. Muito bem. Aí tem o teorema do limite da função composta. Se f é contínuo em B, e o limite de g de x, quando x se aproxima de A, é B, então esse limite aqui acontece, tá? Da função composta. Bom, essa é a parte que encerra o assunto, tá? Essa parte de continuidade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou exibir aqui os exemplos, tá? E na aula de amanhã eu só faço demonstrar. Tá? A aula vai ser só uma demonstração sobre isso, não me estendendo muito. E terminando as demonstrações, a gente já começa a discutir os exercícios, tá? Ou seja, amanhã de manhã já começa as aulas de exercícios. Praticamente a gente encerrou o assunto. Praticamente, só falta falar dos exemplos. Então vamos lá. Eu sei que essa parte que eu estou falando, eu estou mais comentando, né? Não estou desenvolvendo muita coisa, mas se tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Bom, então, primeiro exemplo. Ele está dizendo que esse limite fundamental aqui do seno dá 1, né? A gente já fez essa conta, inclusive, mas a gente vai fazer essa conta agora via o teorema do limite da composta, tá? Então, a ideia aqui é a seguinte. Aqui a gente vai só reescrever, só para a gente visualizar o que acontece, né? Por que a gente fez a conta sem se preocupar com isso que eu vou comentar agora. Então, vou pegar aqui o limite. X indo para zero, da função seno, ele reconhece o sino, né, ao quadrado de x sobre x ao quadrado. Bom, então a ideia é a seguinte, né? Esse limite aqui a gente pode reescrevê-lo assim. Pode reescrevê-lo assim. Bom, então isso é uma propriedade, tá? Aí eu tenho duas funções, tá? Eu tenho a função interna, que a função interna é seno de x sobre x, e a função externa é alguma coisa elevada ao quadrado, né? O polinômio. Tá, deixa eu só mudar essa escrita aqui. Eu sei que vocês estão vendo a mesma coisa, mas aqui está um 2 diferenciado.
Muito bem. Então, o que isso significa, né? Que o limite se a gente aplicar esse teorema da função composta, então o que ele diz, tá? A função mais interna está indo para um número. Aí como é que fica a função mais externa, tá? Fica o f aplicado a esse número. Ok, então aqui, no nosso exemplo, a função mais interna, a gente aplica o limite, né? Isso vai para um número. E o nosso limite vai ser o f, né? Que no caso o f é elevar ao quadrado, é elevar o número ao quadrado. É isso que ele está dizendo. Então, na verdade, ele está dizendo que isso aqui vai ser o valor do limite elevado ao quadrado. Que no caso é aplicar a nossa função, né, ao limite da interna. Isso a gente sabe que dá 1. Tá? Então, essa é outra maneira de ver aquele mesmo limite que a gente já viu. Tá? Isso aqui também tem outra maneira de ver, né? Seno ao quadrado é seno vezes seno. X ao quadrado é x vezes x, né? Eu divido isso aqui em dois limites, né? Que é seno de x sobre x vezes seno de x sobre x. Aí, quando eu aplicar no primeiro vai dar 1, no segundo também vai dar 1. É outra maneira de enxergar. Mas a gente só está revendo, né? Baseado nesse teorema da composta. Aí, o segundo exemplo, né? O exemplo O. Quando o meu limite, né, x está indo para 1, né, a nossa função está aqui como expoente. Né, então, isso aqui é uma composta, né, um polinômio sendo o expoente da nossa função exponencial. Aí o que a gente faz? Né? Pelo teorema, a gente aplica o limite na interna, né, a função interna é essa. Professor, eu não sei quando é que é uma função interna e quando é que é uma função externa. A função interna, quando, na hora de você substituir o valor, ela ser a primeira função que você substitui, né? Então, quando eu faço x se aproximar de 1, eu primeiro tenho que desenvolver esse polinômio, né? Meu x está se aproximando, né, de 1, x ao cubo também está se aproximando de 1, e 2x está se aproximando de 2, né? Então, o limite só desse expoente vai ser 3, né? Aí, de acordo com o teorema, o que a gente faz? Pega a função mais externa, que é 2 elevado a alguma coisa, e faz 2 elevado ao limite da função interna, né? Que a função interna é o g, ó. G é interno. Ok, então como aqui deu 3, o meu limite, então o meu limite é 2 elevado a 3, que dá 8. Tá? E a mesma coisa aqui para o cosseno, né? Cosseno, se eu fizer x indo para 0, isso vai para 4, x indo para 0, isso vai para menos 1, então isso dá cosseno de menos 4. E a continuidade da composta, né, diz o seguinte: se G é contínuo em A e F é contínuo em G de A, então a composta é contínua em A. Então ele está afirmando que essas funções são contínuas. Né? O polinômio é uma função contínua. O seno é uma função contínua. Então, um polinômio aplicado ao seno também vai ser contínuo. Né? Cosseno é contínuo, 2 elevado a x é contínuo. Cosseno aplicado ao exponencial também vai ser uma função contínua. Exato, exato. Laura perguntou, né? Aplica o limite na função interna. A função interna é o polinômio. Faz o limite do polinômio. Aí vai ficar isso aí, 2 elevado a terceira. Ou, desculpa, vai dar 3, né? Aí o que o teorema manda fazer, né? Aplica a minha função. Qual é a minha função? 2 elevado a alguém. No ponto. Mas o ponto deu 3, né? O limite, né? O limite dela deu 3. Então fica 2 a terceira que dá 8, tá? Igual como a Brenda colocou aí. Muito bem. Então, com isso, né, a gente encerra essa parte das funções contínuas. Tá? Lembrando que na próxima aula, né, no caso aqui falta 10 minutos, mas de toda forma eu vou deixar esse teorema para a próxima aula.
vai ser só ele, que é aí no cansamento de vocês, tá? Já bombardei vocês com 10 páginas de teoremas, tá? Desenvolvendo teoremas, exemplos e etc. Então, vou dar esse tempinho aí para vocês relaxarem, tá? É só uma informação, tá? Eu peguei a mesa digitalizadora, tá? Eu não fiz ainda a aula hoje porque eu cheguei praticamente em cima da hora da aula. Então, eu nem testei para ver se precisa instalar alguma coisa, mas vamos ver se próxima aula, no caso amanhã, já posso usá-la. E agora é só, né, meter o aço e resolver exercício com força aí, tá? Lembrando que eu resolvo pelo menos um de cada, mas caso tenha dúvidas, eu também resolvo os que vocês me pedirem. Então, foi tranquilo, pelo menos até então, tá? Eu achei que essa semana eu vou começar a produzir o trabalho, tá? Aí em breve eu já jogo para vocês. Eu sei que trabalho, teoricamente, é para dar trabalho, né? Mas como essa questão de essa maneira de estudar, né? Que não é EAD e também não é presencial, né? Estamos sendo piloto, né? Em função da pandemia, né? O confinamento. Então eu vou evitar assim um trabalho exorbitante para vocês, pelo menos, né? Por hora. Mas vai depender muito dos resultados. Se eu vi que ficou muito fácil, aí nos próximos eu já vou dar uma apimentada também, pra, sem ser no ponto de vocês chorarem. Né? Pimenta demais também não é bom. Mas pimenta é essencial, né? Deixa gostoso a coisa. Sem pimenta aí, às vezes não tem graça. Muito bem, então agora eu vou aguardar as perguntas, tá? Vai, lógico que tem, né? Tem que ter. Caldinho é delícia, né? Reginaldo botou aí negação da negação, né? Tô brincando, né? Pois tá, então vou só aguardar as perguntas, tá? E quem se der por satisfeito já está liberado, tá? Sim, é outra coisa, eu acho que essa semana eu vou deixar essa mesma sala, tá? Para não ficar todo dia mandando um link, para deixar a semana toda, tá? O mesmo link. Então você já sabe, amanhã no horário você já pode ir entrando nesse link sem problemas.